Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos e te damos graça. Senhor, o Senhor já nos falou, através das canções ministradas, do louvor que foi ministrado, dos testemunhos, Senhor Deus, que ouvimos, através de irmãos tão maravilhosos e abençoados com a sua própria vida. Ainda que não haja palavra, tem nos falado fortemente. Que nessa noite o Senhor fale conosco, continue falando conosco, tocando o nosso coração, edificando a nossa vida, ministrando, Senhor Deus, a cada um de nós. Usa-me como instrumento em tuas mãos, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu desejo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18. Apenas o versículo 18. Você já encontrou? Diga amém. Amém. Aleluias. Diz assim na minha tradução: então o Espírito veio sobre Amassai, capitão e chefe do batalhão dos 30, e o motivou a declarar: ó rei Davi, nós somos teus, estamos contigo. Ó filho de Israel, Jessé, Shalom, Pai seja contigo e com todos os teus aliados, pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, eu gosto de assistir filmes épicos. Eu gosto de assistir filmes que tem cavalos, cavaleiros, espadas, princesa, príncipes, reinos, reis, rainhas. Eu gosto desses filmes. E quando eu olho para esse texto, eu lembro aqui que existe um rei, existe um reinado, existe aqui os súditos, existe soldados, espadas. E eu viajo nesse texto, fico lembrando, olhando e vendo que há sempre uma batalha. E quando você assiste, você fica ali torcendo ali para a pessoa principal, vendo ali os soldados, aqueles que são corajosos, destemidos. Eu fico olhando, talvez uma questão de infantilidade mesmo, de olhar para esses filmes e imaginar vencendo batalhas e lutas. Eu olho para esse texto e me vejo dessa forma. E quando eu vejo esse texto, ou quando eu penso em exércitos, em reis, em reinos, eu fico imaginando que às vezes nós pensamos que para haver um vencedor, o batalhão ou o exército tem que ser o maior. Sabemos que às vezes, claro, indo para um campo de batalha e você tendo um exército inimigo maior do que o seu, automaticamente você não vai se sentir confortável. Mas quando nós lemos esses textos ou outros textos bíblicos, nós vamos entendendo que não é necessariamente a única coisa que vence uma guerra é o número do soldado de um exército, mas sim a capacidade e a qualificação de cada um deles. Quando nós lemos a Bíblia vai nos dando a mostra, sinalizações. Ela fala às vezes de vestir a armadura de Deus, ela vai representando ali como soldados romanos. Ela fala também de vários reinados, vários reis que venceram, entre eles Davi. Então a Bíblia vai falando sobre essas questões e nós vamos meditando nela. E uma das coisas que me chama a atenção é exatamente isso. Não tem a ver com o número de soldado para vencer uma guerra, mas com a qualidade de cada soldado que se vence uma guerra. Quando você lê a história de Israel, você vai observar que eles não têm um exército numericamente maior do que os seus inimigos. E para compensar isso, eles investem em qualificação dos seus soldados, do seu exército. E hoje é um dos exércitos, de uma potência, de um poder maior do que de vários países, e pode vencer muitos inimigos pela qualificação dos seus exércitos, dos seus homens, dos seus soldados. Esse texto que lemos aqui, ele fala a respeito de um soldado de Davi, e a Bíblia fala que o nome dele é Amassai. Diga comigo, Amassai. Esse nome feio mesmo, esquisito, estranho. Mas esse camarada que era aqui um dos soldados de Davi, a Bíblia nos mostra através da vida dele alguns exemplos que nós podemos aplicar em nossa vida, como membros na igreja, como líderes em treinamentos, líderes de célula,
líderes de ministério, líderes da rede pastoral, enfim, a todos nós. A líder da casa, a mãe, ou líder da casa, o pai, ou líder, o chefe lá no trabalho, ou líder de sala de aula da faculdade, enfim, ele nos mostra as características de como devemos ser um bom soldado, de como podemos nos qualificar e ser um soldado como Deus quer que sejamos na casa do Senhor. E isso vai nos mostrando aqui. Eu ouço nos nossos dias muitas profecias, ou vivemos dias de grandes palavras proféticas, de grande colheita que estamos vivendo, e eu acredito, eu creio nisso. Não precisa começar pela minha igreja, pode começar por uma outra igreja, ainda que não seja a mesma denominação, pode vir de outras igrejas, não há problema nenhum com isso, mas eu fico observando que existe aí em nosso tempo palavras proféticas de grande avivamento, de grandes realizações. Eu fico imaginando, mas para que isso aconteça, precisamos ter homens e mulheres preparados e treinados, membros que são de fato treinados. Então o desafio do Senhor para nós é que possamos avançar e realmente conquistar e vencer e reinar com o Senhor. A Bíblia vai mostrando isso. Davi pôde estabelecer aqui um reino porque ele tinha um grande exército. Eu não estou dizendo em números, mas um grande exército em qualificação, em preparação. E isso mexe comigo, porque eu estou sempre tentando me preparar, sempre estudando, sempre lendo, sempre fazendo curso, e cada vez que vai eu me sinto ainda pequeno, e aí eu continuo, há um desejo de cada vez mais crescer e aprender. Como é bom ouvir colegas ministrando e colocar na vida e aplicar na vida. Como foi bom ontem ouvir ali a ministração no casamento e poder olhar para o meu casamento e ministrar na minha vida, ouvindo ali o pastor Ed, sabe? Eu quero cada vez mais me qualificar e ser melhor para servir o outro. Eu penso que a grande ideia de Deus para nós é nos fazer cada vez melhor para servir o outro. E isso mexe comigo. Se realmente temos um desejo em nosso coração de vencer e de estabelecer o reino de Deus, precisamos então de verdadeiros comandantes, líderes e de verdadeiros soldados. Precisamos. E que Deus nessa noite possa despertar a sua vida. Que Deus nessa noite possa quebrar você, virar você nos avessos, a ponto de você dizer: realmente eu preciso colocar a minha vida no altar do Senhor e fazer algo diferente daqui para frente. Eu espero que o Espírito Santo possa me usar como instrumento para ministrar a sua vida nessa noite, para que você possa de fato, em nome de Jesus, sair aqui desse prédio dizendo: Senhor, como é que eu vou aplicar essa palavra na minha vida daqui para frente? O exército de Davi era realmente um exército maravilhoso, extraordinário. Talvez poderíamos chamar esse exército de Davi como heróis. Hoje, basta você ter uma habilidade para jogar bola que você é um herói. Basta você cantar uma música que faz sucesso, você é um hino. Enfim, mas esse exército de Davi, podemos dizer que eles eram verdadeiros heróis. Quando você lê o texto, a Bíblia vai mostrando cada um dos soldados de Davi, e ela vai destacando pelo menos 37 valentes de Davi. Poderíamos pregar sobre a vida de cada um deles. E olhando aqui nesse texto, você vai ver que fala sobre Josebe-Basebete. A Bíblia diz que esse soldado de Davi, bem preparado, bem equipado, venceu sozinho 800 soldados dos inimigos. Você consegue imaginar isso? Um homem vencendo 800 homens numa batalha, numa guerra. Você precisa estar muito bem preparado. A Bíblia fala de um outro chamado Abissai. Ele sozinho venceu 300 homens. Dá para imaginar isso? Lutando contra 300 homens e vencendo. Não tem para Jet Li, não tem para Bruce Lee. Esse aqui é o cara. A Bíblia vai falando de Benaia. Sozinho ele matou um leão dentro da cova do leão. Você já imaginou isso? Eu às vezes vou pescar, eu fico um tablado lá, qualquer barulho, já dou uma olhada no rio assim, se vier alguma coisa, pronto que eu vou correr.
Por isso eu não gosto de atravessar, eu gosto de pescar do lado de lá, porque dá para correr. E do outro lado não tem jeito. Sabe? O cara venceu um leão dentro da própria cova. Aí você vai olhando outro momento, a Bíblia fala que ele venceu um gigante que vinha contra ele com uma lança, e ele apenas com um cajado, um pedaço de pau. E ele venceu um gigante. Nós falamos de Davi que venceu Golias. Soldado de Davi também venceram Golias, também venceram gigantes. Aí eu vou olhando para esses textos aqui, e eu vou ficando surpreso com ele, e isso vai falando, vai ministrando no meu coração, de ver tantos homens preparados. Eu digo: Senhor, eu preciso ter homens, a começar em mim, dentro das nossas igrejas, como esses soldados de Davi. Quando digo homens, homens e mulheres. Mas aí eu me fico mais surpreso ainda quando eu olho a história de Urias, que está relacionado também entre uns dos valentes de Davi. Só que quando nós pensamos em Urias, nós vamos ler o histórico dele, o currículo dele. Você vai ver lá que ele não matou 800 soldados, ele não matou 300 soldados, ele não matou nenhum soldado. A Bíblia não relata isso. Ele não matou um leão, muito menos um gigante. Mas por que ele foi relacionado como um dos valentes de Davi? Sabe por quê? Por causa da sua lealdade. Por causa da sua lealdade. Todos nós conhecemos a história. Davi queria esconder o pecado dele. Manda chamar Urias para deitar com a mulher dele, esconder a gravidez que era de Davi. E a Bíblia fala que esse moço, ele não entrou na sua casa, permaneceu na rua, dormindo lá fora. Ele demonstra uma lealdade para com Deus e uma lealdade para com seus companheiros. Aquele homem não tinha um compromisso apenas com Deus. É importante olhar para isso e ver que ele tinha um compromisso também para com os companheiros dele. Você está entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? Eu estou dizendo aqui de qualificação de homens, e posso colocar também nas qualificações das mulheres. Eu estou pregando para você nessa noite aqui que não é o número de pessoas que vai fazer a diferença nessa cidade, mas a qualidade daqueles que estão congregando aqui. Isso fará diferença no reino de Deus. É claro que queremos um exército numeroso, mas se não tiver qualificações que esses homens tiveram, não vamos conquistar reino nenhum. Então eu olho para esse homem, eu vejo nele, em Urias, que ele tinha um compromisso com Deus, um compromisso com seus amigos, com seus companheiros. Ele tinha um compromisso com a visão de que eles tinham uma batalha e ele precisava vencer essa batalha. Que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo que terrível quando nós não temos soldados qualificados, preparados, treinados nas igrejas evangélicas, seja qual for a denominação. Urias era um homem de Deus, de grande lealdade e caráter. A Bíblia apresenta isso. É claro que eu creio que não foi apenas ele, foram tantos outros. E são tantos homens aqui que nós temos como exemplo, que poderíamos ministrar, que eu vou me deter apenas em Amassai. Se quisermos edificar uma grande obra, e eu creio que essa igreja aqui deseja edificar uma grande obra nessa cidade. Posso ouvir um amém? Nós estamos aqui para edificar a igreja, amém? Amém? Então toca nesse irmão do lado, diga: estou aqui para edificar a sua vida. Diga para ele: eu tenho um compromisso com você. Edificar a igreja é isso. Todos nós sabemos que não tem a ver com o prédio da igreja. Prédio nós derrubamos, quebramos, pode ser qualquer outra coisa, mas a edificação do reino de Deus está em edificar o outro. Eu sei que quando nós falamos do reino de Deus, lembramos em algumas características. O reino de Deus pode ser ele todo, o reino de Deus pode ser pessoal, o reino de Deus pode ser em situações diferenciadas. Como exemplo, nós oramos na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Então o reino aqui dentro de mim. Então nós estamos aqui para edificar o reino de Deus, que tem a ver com a vida de cada irmão que está sentado ao seu lado. Então, quem é esse Amassai e por que Davi o colocou como capitão do seu exército? Quais são as qualificações que chamam tanto a atenção que os pregadores hoje pregam e ministram sobre Amassai? Que olhamos para a vida dele e aplicamos em nossa vida. Hoje é a nossa vez.
Aquela época foi a vez desses soldados, deles realizarem grande conquista. Agora chegou a minha vez, chegou a sua vez de conquistar batalhas para o Senhor. Chegou a nossa vez de ser soldados valentes, homens leais a um propósito divino e a um propósito eterno. Mas homens e mulheres qualificados para de fato fazer que o reino de Deus venha prevalecer nessa cidade. O texto que lemos menciona 6 coisas a respeito de Amassai. Se der tempo eu chego até o final, se não, eu paro naquilo que der. Primeira característica na vida desse soldado, e eu quero ter na minha vida. Eu quero ter em cada líder da minha igreja. Eu gostaria nessa noite, ministrando para vocês, que esteja na vida de cada um de vocês. Primeira característica na vida de Amassai: alguém cheio do Espírito Santo. Diga comigo, Amassai foi um homem cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que o Espírito Santo entrou em Amassai. Em que momento? Qual era o evento que estava acontecendo? Olha o que a Bíblia diz em 1 Crônicas 12:18. Diz assim, que Davi disse a Amassai: se vós vinde a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Se é para entregar-me aos meus adversários, não havendo maldade em mim, então que o Senhor o veja e o repreenda. Presta atenção o que Davi está dizendo para Amassai, antes do Espírito Santo entrar na vida dele. Davi estava dizendo, agora em minhas palavras, Davi estava perguntando para ele: o que você está fazendo aqui? Por que você veio? Davi está dizendo: olha, eu estou numa guerra, e se você veio para lutar ao meu lado, seja bem-vindo. Mas se você veio apenas para passear, então se retire. Permita-me descontextualizar. Eu posso dizer nessa noite para você: o que você está fazendo aqui nessa igreja? Por que você veio para essa igreja? Eu pergunto, você veio para lutar uma guerra? Ou você veio apenas para passear na igreja? Precisamos entender, irmãos, que a vida espiritual, ela é séria, não é uma brincadeira. Precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual. Precisamos entender o que a igreja oferece para o mundo é Deus, não é entretenimento. Ela oferece algo que o mundo não pode dar. É interessante quando chega na clínica de psicologia, tratamos o paciente até onde podemos tratar, mas chega um certo momento em que você diz: olha, isso aqui vai para um outro campo, um campo da espiritualidade, eu não posso entrar aqui. Você tem que procurar um pastor, tem que procurar uma igreja, e você encaminha o paciente então para a igreja, porque existe uma batalha espiritual, que não é de cunho apenas emocional. Sabe, nós estamos inseridos em uma guerra. Algumas pessoas não entendem, algumas pessoas acham que não estão, outros dizem: eu não estou em guerra nenhuma. Ainda que você não entenda, ou não queira, ou não aceite, você está inserido numa batalha, numa guerra espiritual. E Davi pergunta para ele exatamente isso: por que você veio? Sabe, brinca com esse irmão que está ao seu lado, pergunta para ele: por que você veio? Diga, por que você está aqui nessa igreja? Você veio para lutar? Ou você veio para passear? Sabe, irmãos, eu olho aqui, Davi fez essa pergunta, e eu fico me perguntando: por que eu estou na igreja Batista Nacional da Cidade Alta? Podemos imaginar por que o pastor Edno está aqui na igreja Batista Nacional, aqui em 4 Marcos. Por quê? Por que nós estamos aqui? Porque você, meu amado e querido irmão que está aqui nessa noite, por que você veio? Davi pergunta para ele. Eu ouvi uma frase do pastor Sérgio Luiz, eu gostei dessa frase e eu escrevi ela. Ele disse assim, pregando uma vez: a igreja é uma trincheira de guerra e não um parque de diversão. Precisamos entender isso e acordar e despertar. Eu entendo que a igreja do Senhor viva, ela não precisa de avivamento, porque a igreja é viva, mas ela precisa de despertamento, precisa se despertar. Eu fico olhando para esse texto, eu me pergunto: por que eu estou na igreja? E a Bíblia diz então, que quando Amassai vai responder a Davi, naquele momento o Espírito Santo entra nele.
Agora presta atenção, quando o Espírito Santo toma Amassai, ele não fala da parte dele, ele não fala de um desejo carnal, ele não fala de um sentimento emocional, ele não fala porque ele foi motivado com uma palavra motivadora. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo toma ele. Naquela época em que o Espírito Santo ainda não era permanente, no Antigo Testamento ele vinha na vida dos sacerdotes, dos profetas, realizava algo e voltava e saía. Por isso Davi no Salmo 51 ele ora: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Era tão bom que Davi não queria que o Espírito Santo saísse dele, mas era assim que funcionava, até Jesus subir ao céu e enviar o Consolador. E hoje ele permanece para sempre conosco, como penhor da nossa salvação. Mas a Bíblia diz então que o Espírito Santo toma Amassai, entra nele, e da parte de Deus ele fala. Agora presta atenção, se ele foi movido pelo Espírito Santo, e o que ele falou não foi apenas conhecimento humano, intelectual, apenas uma atitude emocional, precisamos parar e entender, foi Deus falando através dele. Então se Deus falou através dele, eu preciso ver, e como isso pode ser aplicado em minha vida, se não é um conceito aqui humano, natural, eu preciso hoje então falar da parte de Deus. Eu preciso hoje pregar para vocês e dizer: homens e mulheres dessa igreja, precisamos falar da parte de Deus. Então que nessa noite não seja apenas algo emocional, que não seja apenas algo natural, mas que seja o Espírito Santo tomando você, e você verbalizando e falando, o que daqui a pouco eu vou pedir para que você possa falar, se você quiser falar. Se você quiser declarar, Amassai manifestou uma liderança de lealdade, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que nós não precisamos de homens intelectuais que falam naturalmente, precisamos de homens e mulheres que falem da parte de Deus. Eu não estou com isso dizendo ou ignorando a questão do conhecimento científico, nada disso, isso é muito bom, mas se só resta isso, se só resta conhecimento humano e não há da parte de Deus palavras, então a igreja perde-se o propósito. Então precisamos sim de um evangelho simples, mas de homens e mulheres que falem da parte de Deus, e que nessa noite o Espírito Santo possa estar falando com você. Precisamos que Deus ministre as nossas vidas. Somente teremos uma grande obra com grandes homens. Só teremos uma grande obra com grande homem. Quando eu digo novamente, uma grande homens, eu não estou dizendo grande homens em habilidades humanas, eu não estou dizendo alguma habilidade excepcional, não é isso. Amassai não tinha nada de extraordinário dele, mas o Espírito Santo toma e faz dele ser um dos valentes de Davi. Eu fico olhando para a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele era o menor da tribo de Israel, ele era da tribo de Benjamim. Eu fico lembrando da história de Esther, uma mulher que era escrava, isso era contra ela, órfã, isso era contra ela, morando num país na Pérsia, onde hoje é Irã e o Iraque, aonde se odeia até hoje, que gostariam de se destruir, aonde a única pessoa que tinha a menor possibilidade de ser rainha na Pérsia antiga era Esther, mas a graça e o favor de Deus estava sobre ela, ela se tornou rainha na Pérsia antiga. Sabe, Amassai era da mesma forma. Você também lembra da história de Gideão, também ele era o menor da casa dele, a menor tribo, mas Deus usa ele para ser um juiz. Eu fico olhando para esse texto, olhando para Amassai, e fico lembrando que Deus está mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós podemos fazer. Eu fico olhando e vendo Jefeté, filho de uma prostituta, mas foi juiz em Israel. Sabe, Deus não importa com a sua história, com o seu passado. Ele não quer comisserar com você, com as lutas, com as tribulações do passado, mas Ele quer te desafiar para o seu futuro, para a sua conquista, para que o reino de Deus venha prevalecer. Eu fico lembrando de John Wesley, que ele disse assim: me dê 100 homens que não temem nada a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. Homens apaixonados por Deus. Eu fico pensando em Billy Graham, que ele diz: a salvação não custou nada para você, mas o discipulado tem um preço a se pagar.
Sabe, queridos, eu olho esses homens, eu fico olhando dizendo, eu quero, sabe, como uma criança que assiste aquele filme e vê ali o cavaleiro, ele diz, eu quero ser corajoso como ele, eu quero ter habilidade como ele, eu quero ser um homem como Amassai foi. O enchimento do Espírito nos leva a compromisso. Alguém movido pelo Espírito de Deus jamais será desvinculado e sem compromisso. Eu ouço pessoas querendo fazer carreira solo, não entrando debaixo de autoridade, não submetendo a nada, a ninguém, e diz, não, eu tenho um compromisso com Deus, e Deus tem um compromisso comigo. Pessoa cheia do Espírito Santo não é desconectada, ela está conectada com a igreja, que é o corpo de Cristo. Eu fico olhando para isso, eu gosto dessa expressão que foi usada aqui, entrou o Espírito Santo em Amassai, e ele então falou. Que coisa extraordinária, quando o Espírito se move dentro de nós, espontaneamente nós falamos. É só lembrar em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi enviado, eles passaram a falar. Aleluias. A genuína obra de Deus somente acontece por meio do Espírito Santo. A genuína obra de Deus, aquilo que nós estamos edificando, só acontece verdadeiramente pelo mover do Espírito Santo. Muitos procuram técnicas. Eu não tenho nada com técnica, não está errado, eu também procuro. Mas às vezes esquecemos que o Espírito Santo é a parte principal. Muitas vezes buscamos nos livros, eu não tenho nada contra os livros, eu também leio, também pesquiso nos livros, mas se ficar somente nas letras e não tiver uma unção do Espírito Santo, a obra que nós edificamos não vai prevalecer. Muitas vezes buscamos mentores, e isso é muito bom, mas se eu quero apenas uma pessoa para mudar a minha vida de um dia para outro, e não tiver a unção do Espírito Santo, essa edificação também não vai permanecer, ela vai cair, ela vai ruir. Sabe, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? É a primeira qualificação, primeira característica na vida desse homem. Ele era cheio do Espírito Santo e falou da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Segunda característica, Amassai diz, nós somos teus, ó Davi. Parece casados para sempre. Já fizeram casados para sempre alguém? Alguém já fez isso aqui? O Casados para Sempre tem uma técnica muito bacana, muito legal. Ela diz assim, quando o ministrante vai se apresentar, ele diz, eu sou o Orlando da Elisângela. A Elisângela diz, eu sou a Elisângela do Orlando. E ela é só minha, graças a Deus. Há 23 anos casada. Né, irmã Vera? Era uma criança, 16 anos. Casei com ela. A Amassai diz, Davi, eu sou teu. Você pode falar isso para sua esposa? Diz, eu sou teu. Fala para ela, eu sou teu. Agora fala para ele, eu sou sua. Ok, mas essa mensagem não é para casais. Você está sentado ao lado do seu líder de ministério, de célula. Se você estiver, diga para o seu líder, eu sou teu. Olha como a coisa está mudando aqui, irmãos. Amassai falou da parte de quem? Diga comigo, de Deus. Vai mais uma vez, diga, o Espírito Santo tomou Amassai e ele da parte de Deus falou. Agora fala para o seu líder, ainda que não esteja aí, diga, eu sou do meu líder, eu sou do meu pastor, eu sou da minha pastora. Presta atenção, irmãos, como coisa que é tremenda. Amassai, a maneira como ele se apresenta, a maneira como ele fala, ele disse, né, somos teus, Davi. Olha que coisa maravilhosa. Amassai e seus homens estavam completamente disponíveis para ser enviado por Davi para onde quer que ele o mandasse, para qualquer lugar da batalha. Ele estava ali disposto e nem questionou, Davi, eu sou teu. Eu sei que quando olhamos para essa expressão, precisamos apropriadamente fazer uma aplicação dela. Porque nós temos medo de ser manipulado por seitas. E é terrível quando você tem uma igreja, seja ela evangélica ou não, quando o líder é manipulador. Então temos que aplicar corretamente nessa palavra aqui.
com cuidado, mas preste atenção. Amassai não falou, eu sou de Jeová. Amassai não falou, eu sou do El Shaddai. Amassai não falou, eu sou do Senhor. Claro que isso é a primeira coisa em nossa vida, mas em consequência vem a segunda, porque se a primeira está na sua vida, se você é de Deus, a segunda é consequência. Você é do seu líder. Líderes em treinamento é do seu líder de célula, líder de célula do seu supervisor, supervisores é dos seus pastores. Eu pergunto aqui, você é do seu líder, você é do seu pastor, você é da sua pastora? E quando eu digo que você é, eu não estou dizendo que ele tem o direito de manipular a sua vida. Ele não tem o direito de manipular e dizer aonde você deve estudar, que faculdade tem que fazer, que curso você deve fazer, aonde você deve morar, ou se não deve morar em tal lugar, ou deve mudar ou não mudar. Não é isso. Mas precisamos entender que Amassai falou da parte de Deus para Davi: Davi, eu sou teu. Eu não estou dizendo aqui de manipulação de liderança, porque infelizmente existe, mas não é isso. Embora tenhamos medo, precisamos entender que Amassai, movido pelo Espírito Santo de Deus, diz: eu sou teu. Tem que ser pelo Espírito, porque carnalmente ninguém vai falar, porque temos medo disso. Achamos que isso é uma agressão à nossa inteligência, mas Amassai, movido pelo Espírito Santo de Deus, falou para Davi: somos teus para essa obra, somos teus para irmos para a guerra, somos teus para pelejar a batalha que você está batalhando. Presta atenção, você já falou isso para o seu pastor? Você já falou isso para os seus líderes? Olha, eu sou teu para a edificação dessa obra, dessa célula. Ministros de louvor, já falou para aquele que é o líder do louvor: eu sou teu para a edificação desse ministério, para abençoar a vida da igreja. A diaconia já falou para o líder do diácono: eu sou teu para servir os nossos irmãos. Eu sou teu para onde você me mandar, eu estou aqui. Eis aqui, pode me enviar, eu estou à disposição. Sabe, é isso que ele está dizendo. Certamente eu penso que Deus ficaria muito feliz em ouvir os liderados dizendo para os seus líderes: eu estou aqui para servi-lo. Eu penso isso. Eu fico imaginando as pessoas chegando e dizendo: pastor, eu sou aqui, eu sou teu. Pastor, eu sou sua. Eis-me aqui, aonde você quer me enviar para essa obra. Sabe, irmãos, algumas pessoas relutam assumir liderança. Algumas pessoas têm dificuldade em se entregar num trabalho, na obra da edificação da casa de Deus. Mas quando a gente olha aqui para a vida de Amassai, quando olhamos para a vida de Amassai, quando presenciamos essa palavra, eu entendo que só pode falar isso movido pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes eu fico olhando alguns irmãos dizendo assim: pastor, eu sei tocar, eu sou bom em tocar. Se eu sou bom em tocar, logo é o dom que eu tenho de Deus. E se esse é um dom de Deus, logo é isso que Deus quer que eu faça. Mas quando você vai para a palavra, não é isso que você vê. Não é o fato de sermos bons em algo que é exatamente onde Deus quer nos usar. Eu fico imaginando que o próprio Jesus passou por essa experiência. Ele estava no jardim do Getsemane. Ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, todavia que seja feito a tua, não a minha vontade. Sabe, irmãos, nem sempre a habilidade que temos é a vontade de Deus. A vontade de Deus é estar na onde dependemos dele. Eu não sei pregar, Senhor, então eu oro, eu jejuo, eu pesquiso, eu leio, eu vou me treinar. Para quê? Para que eu possa ficar na dependência de Deus, para Deus usar. Porque naquilo que eu sou bom, às vezes eu não preciso nem orar, mas naquilo que eu não sou, eu preciso me entregar para fazer com que Ele faça. Eu pergunto para você nessa noite: você já se entregou para os seus líderes? Você já disse pela parte de Deus, movido pelo Espírito Santo: eu sou teu? Isso fazia diferença na vida de Amassai. Amassai disse para Davi: nós somos teus pelo Espírito. E porque estava cheio do Espírito, que ele ousou a dizer tal coisa. Qual o seu nível de compromisso com a liderança na igreja?
Qual o seu nível de compromisso com o ministério em que você está servindo a Deus? Qual o nível de responsabilidade que você tem? Quando Amassai diz, nós somos teus, ele estava dizendo para Davi, olha, nós estamos unidos e comprometidos com você nessa construção, nessa edificação desse reino. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Em outras palavras, Amassai estava dizendo, a minha força é tua, Davi. A minha capacidade está com você. Os meus recursos, eu vou aplicar nessa guerra, pode contar comigo, Davi. Nós somos teus, é uma expressão poderosa, que isso é falado pela parte do Espírito Santo. Fala de alguém que se entregou para a sua liderança, para que a visão se cumpra e conquista aquilo que realmente tem como visão, como projeto de Deus. Eu estou aqui para fazer o que é necessário, não aquilo que eu quero, sabe? Tem alguns irmãos ainda que ainda vivem dessa forma, dizendo, olha, eu quero fazer aquilo que eu acho que devo fazer, não aquilo que é necessário. Eu quero fazer aquilo que me agrada, não aquilo que o Senhor manda. Eu sei, irmãos, que nós nem usamos a palavra adequada na igreja, porque é uma afronta à nossa sabedoria e inteligência, porque declaramos algo, mas temos medo da palavra, do significado dela, quando nós chamamos de servo. A palavra servo significa escravo, mas não se usa. Como é que você vai usar uma palavra hoje, nesse tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, que alguém é um escravo do Senhor? Servo não faz aquilo que quer fazer, servo faz aquilo que o seu Senhor mandou fazer. Por isso Amassai disse, eu sou seu, Davi, pela parte do Espírito estou aqui para servir, aonde você me mandar, eis-me aqui. Eu me lembro do pastor Domingos, quando ainda pastoreava na Morada da Serra. Eu acompanhava muitos casais, aconselhamentos conjugais. Eu me lembro uma vez o pastor Domingos me chamou e falou, pastor Orlando, a partir de hoje você não vai mais aconselhar casais, você vai pastorear os jovens. Pastor, eis-me aqui. Não tinha aquele negócio, não, estou fazendo um bom trabalho aqui, eu gosto de ficar aqui, eu quero, não, eis-me aqui, eu sou teu. Sabe, querido, é isso que a Amassai está dizendo. O pensamento de muito hoje é, Jesus sim, a igreja não. Isso parece algo sensato, mas não é, porque não podemos servir a cabeça e ignorar o corpo. Precisamos entender isso. Eu sei que eu tenho uma fala que eu aprendi e reproduzo ela também, e eu entendo, mas nós temos uma forma de fazer uma certa classificação: Deus, família, igreja, trabalho e outras coisas. Eu já preguei muitas vezes isso, eu não estou aqui desconstruindo isso, mas eu preciso entender que quando eu falo Deus, a igreja é uma com ela, porque a Bíblia diz que Jesus, Deus é o cabeça e nós somos o corpo. Não há uma separação. Se eu sirvo Deus, eu sirvo a igreja. Não há como servir a Deus sem servir a igreja. Por isso Amassai, pela parte do Espírito, diz: eis-me aqui, eu sou teu. Terceiro, e vou parar aqui, ele está junto com o seu líder. A Bíblia diz, ainda na fala de Amassai, ele diz: contigo estamos, ó filho de Laurico, não, de Jessé. Diga comigo, contigo estamos, ó filho de Jessé. Você sabe o nome do pai do seu líder? Procura saber o nome do pai dele. Do pastor Edner Laurico. Está ali, firme e forte. Amassai falou para Davi: estamos contigo, ó filho de Jessé. É a terceira característica que nos mostra aqui. Lembre-se que Davi estava na onde? Diga comigo, Davi estava na guerra. Diga, Davi estava numa guerra. Diga, essa igreja está numa guerra. Diga, eu faço parte desse exército. E eu sou um bom soldado. E eu quero falar da parte de Deus. E eu vou dizer para os meus líderes: diga para ele: eu estou contigo. Irmãos, já falamos isso para os nossos líderes. O seu líder sabe que pode contar com você. A liderança dessa igreja, membros, pode contar com você. Você pode dizer para a liderança dessa igreja: eu estou contigo.
Amassai falou para Davi, e Davi sabia, ele estava numa batalha, numa guerra, e Amassai estava dizendo: Davi, eu escolhi o lado, os seus inimigos são os meus inimigos, a sua batalha é minha batalha, simplesmente assim. Davi, aonde você for, eu vou, a sua conquista é minha conquista. Da parte de Deus, Amassai falou isso. Infelizmente, muitas pessoas entendem a comunhão apenas como algo superficial. Quem é que gosta de comunhão com os irmãos, diga amém. É maravilhoso. Quando terminar aqui, eu quero tomar um açaí na praça lá. Na verdade é só uma desculpa, que eu quero conversar mesmo com os pastores, ficar batendo papo, conversando até a tarde. Bom, mas ontem estava com tanto sono que 1h da manhã eu aguentei, Daniel conversando comigo lá, eu fui dormir. Sabe, irmãos, estar junto, como ele está dizendo aqui, eu estou contigo, não é só aquele, como que chama aquele negocinho no WhatsApp? Moji. Aí você manda aquela mãozinha assim, TMJ, tamo junto. Sabe, tem pessoas que só sabem mandar aquele emoji, está junto nesse, mas não está junto de fato. Há muitas pessoas que estão junto na igreja, mas está junto quando vai queimar uma picanha. Oh, conta comigo, pastor, faço parte dessa comunhão. Oh, como é bom o ministério da coinonia, tá junto, é maravilhoso. Eu fiquei sabendo que hoje queimaram um carneiro, não sei aonde aí. Só que eu fiquei com vergonha de ir lá porque não me convidaram. Sabe, estamos juntos. Gosta de jogar bola? Ó, vamos dar uma peladinha ali, vamos jogar uma bolinha ali, vamos lá? Ah, vamos lá, comunhão, irmão, comunhão com os irmãos, sabe? Podemos desenvolver relacionamento com os irmãos. Aí junto, maravilhoso. E o chazinho da tarde com as irmãs da igreja, é muito maravilhoso comer um pãozinho de queijo, tomar aí um suquinho, um chazinho verde sem açúcar, porque afinal de contas ninguém quer mais, ganhar mais uns quilinhos, e é difícil perder quilo. Passei 10 dias tomando Herbalife, chegava 4h da tarde, daquela ansiedade, queria comer, mas era só no shake, 10 dias, perdi 3 quilos, fiquei feliz da vida. Deixei uma semana de ir lá tomar o shake, ganhei 4 quilos. Coisa maravilhosa. Sabe, essa comunhão gostosa, jogar uma bola, fazer um piquenique, eu não sei nem se faz mais isso, mas na minha época fazia, na época do crédito fazia. Fazer piquenique, estamos na comunhão, irmão, é claro que é maravilhoso, a igreja precisa disso, sim, mas presta atenção, você membro dessa igreja, comunhão vai além do que ir para um churrasco, um futebol, um piquenique, ou pescar, ou qualquer outra coisa. Comunhão na batalha, como Amassai estava, significa que os seus valores são os meus valores, os seus objetivos são os meus, a sua peleja são as minhas pelejas, a sua edificação é minha edificação, sabe, a sua visão é minha visão. Isso é comunhão. Eu pergunto, você tem isso? Isso faz parte da sua vida? Verdadeiramente isso é comunhão. Compromisso com a igreja envolve compromisso com a visão e com a liderança. Alguns afirmam ter compromisso com Deus, mas não se compromete com a obra de Deus. A Bíblia diz em outro texto, podemos usar como paralelo, que não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos os irmãos que... Você tem comunhão com Deus? Sim ou não? Qual é a sua comunhão com os irmãos? Não estou dizendo do churrasco, não estou dizendo do futebol, não estou dizendo do chazinho verde da tarde. A sua comunhão em valores estão junto? A sua comunhão na visão está junto? A sua comunhão na edificação da obra de Deus está junto? Da parte de Deus, Amassai falou: estamos contigo, Davi. Quando Amassai disse para Davi: estamos contigo, ele estava assumindo o compromisso. Só podemos dizer que estamos juntos quando alguém assume de fato o compromisso de estar com o irmão nessa batalha, nesse dia a dia, na edificação da obra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. São 6 características, mas eu vou parar aqui nessa terceira.